Em tempos de escuridão, Deus ainda está levantando uma geração, forjados no fogo, provados na batalha, preparados para permanecer. Mas antes do despertar, haverá um grande abalo. O mundo está sendo sacudido, corações serão provados, a fé será testada. Existe um chamado para esta geração, um chamado ao arrependimento, à preparação. Os céus procuram aqueles dispostos a responder. O chamado da última hora. Acesse nossa loja pelo nosso site ou pelo QR Code. No livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, diz: dos filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Os filhos de Isacar eram aqueles que tinham compreensão de discernir o tempo, que sabia orientar Israel ao que deveria fazer. Isso é uma parte da dimensão profética da igreja. Toda igreja na terra deveria ser profética. Toda igreja. Porque profética é questão de ser um ministério profético apostólico, é questão de um governo, uma natureza. A natureza da igreja ela é profética. Tudo que você vê na Bíblia é profético, é anjo falando com os homens, é Deus falando com os homens, é os homens subindo ao céu, o céu descendo na terra, amém, amém? Amém, amém? Como é que eu vou acreditar no evangelho menos do que isso que está escrito, irmãos? E vamos cair na bobagem de acreditar que os dons eram para aquele tempo. Então quer dizer que a bênção era para aquele tempo, que o sangue era para aquele tempo, que a crucificação foi para aquele tempo. O reino é reino, Jesus trouxe reino. Como é que eu vou falar que o reino de Deus era para aquele tempo? É assim que está muitas pessoas enganadas na terra. Estão dominadas por um sistema chamado sistema religioso. Você não sabia que a maioria das religiões do mundo saíram do cristianismo? Milhares. Temos milhares de religiões no mundo que saíram do cristianismo. Vocês estão me ouvindo aqui ou não estão? Milhares. Aí você pergunta, o que é que está certo? O que está certo é que eles são guiados e pregam o verdadeiro evangelho, um evangelho de transformação, de poder, de fogo. Um evangelho que nos liberta do domínio da nossa carne. Um evangelho que traz eternidade. Um evangelho que nos tira das limitações, das imoralidades, do materialismo, do mundanismo, dessas coisas terrenas que nos impedem. Eu estou falando para vocês, foi para essa hora que Deus me levantou no Brasil. Foi para essa hora. Eu desde jovem, o Senhor falava assim, você é o ministério da restauração dos últimos dias. Você traz a restauração da igreja da última hora. O que tem acontecido aqui, quando você trabalha com restauração, não é fácil? Pegar algo que está formado e restaurar aquilo de novo não é fácil? Então nós estamos em um processo de uma restauração dos últimos dias. E temos pouco tempo. Você quer me ouvir pregar ou quer? Então você sente glorificando a Jesus mais uma vez. Estamos numa temporada muito crítica. Estamos vivendo um tempo, estamos vivendo um tempo muito crítico. Muito crítico. Se você observar dos anos 2000 em diante, a raça humana começou a passar por um processo de evolução violento. Um aceleramento nas tecnologias absurdo. É verdade ou não é? Nós estamos vivendo um tempo profeticamente muito perigoso, muito crítico. Porque nós estamos aguardando a chegada do anticristo, ele está vindo. O que primeiro nós aguardamos agora não é a vinda de Jesus. O que nós estamos aguardando agora é a chegada da nova ordem mundial. O que nós estamos aguardando agora é enfrentar o sistema da nova ordem mundial. O que a igreja tem que estar preparada mentalmente, espiritualmente, em todas as outras áreas, tá?
é para que a gente venha ter uma independência desse meio tempo que a marca da besta está sendo formada. A marca da besta ela vai muito além de você simplesmente colocar algo na testa e no seu pulso. A marca da besta ela está em um sistema que está dominando a mente e as obras humanas. Isso é controle, isso fala de controle. Se você domina a mente e prende os pulsos de uma pessoa, você aprisiona uma pessoa. Então as pessoas estão sendo aprisionadas na mente e nas mãos. Elas estão fazendo exatamente como um sistema muito bem arquitetado e desenhado por forças malignas que estão por trás de homens perversos que governam o mundo. Que não tem nenhum tipo de misericórdia nem salvação para eles na terra. Há caminhos que para os homens são sem volta, não existe salvação. O que nós estamos falando aqui hoje é que nós estamos vivendo. Eu quero dar uma introdução nessa mensagem, falar isso para vocês sobre, os últimos tempos. Rendido ao chamado dos últimos tempos. Há um chamado glorioso para vocês para os últimos dias da terra. Amém, amém? Ok. Só que eu quero falar com todos aqui, até aquele que não foi batizado com fogo ainda, que não fala em línguas ainda. Isso aí, eu não sei se você já é cristão, não cristão, não importa. Não importa. O que eu vou pregar aqui é para todos. Todos têm que entender que existe um caminho no reino. A igreja primitiva nasceu nesse caminho, andou nesse caminho, terminou a obra dela nesse caminho. E esse caminho ele está pelo todo mundo e muitos ministérios entraram pelo verdadeiro caminho do reino de Deus. Existem algumas forças que nós temos que combater nesses últimos dias, temos que aprender a vencê-las. E algo Deus quer falar poderosamente com toda a igreja que está me ouvindo hoje online e presencial. Amém, amém? Fala, é tempo de estarmos preparados. Fala, uma temporada de preparação. Irmão, é exatamente nesse tempo que o Senhor está levantando no mundo homens de fogo, que estão com o mandato, que entenderam e estão obedecendo a ordem de Deus para os últimos dias da terra. Cada temporada de Deus nas ações do tempo, Deus trabalhou de uma forma no mundo. Se você olhar em meados de 1950, 1960, você vê certos movimentos que aconteceram naquela época. Você pega 60, 70, 80, você vai ver movimentos dos grandes evangelistas, de muitos milagres, movimentos evangelísticos na terra, certos avivamentos, cada avivamento com a sua característica. Amém, amém? Porque cada temporada Deus estabelece de uma forma macro, tá? Não micro. Um pensamento, uma ordem, uma revelação. E Ele disponibiliza anjos gloriosos, forças celestiais, para estabelecer aquela ordem na terra através dos ministros de Deus na terra, através do corpo de Cristo na terra. Cada um de nós aqui fazemos parte do corpo de Cristo. Mas não significa que cada um de nós estamos cumprindo a nossa função no corpo de Cristo. Limitamos muito o evangelho e ministério a segmentos de templos, organizações de altares, configurações de plataforma de púlpitos. O evangelho vai muito além disso. Se isso aqui for o evangelho, meu querido, me perdoe, isso aqui não é reino. Amém, amém? Hoje nós temos estruturas, temos plataformas, para quê? Para usar essas ferramentas a fim de trazer o reino para as pessoas. Mas hoje parece que as ferramentas estão substituindo o verdadeiro propósito da igreja na terra. Parece que as pessoas só se movem se tiver culto. Parece que elas só adoram se tiver num culto com uma boa adoração. Eles saíram do espírito de adoração, se perderam entre tantos caminhos. O que era bom, ferramentas para ajudar no crescimento, substituiu o que é o verdadeiro. E hoje, o conhecimento caído, a inteligência, os network, as conexões dos homens, dos poderosos dessa era, está trazendo um engano cada vez mais profundo na igreja. E as pessoas estão saindo do reino do Espírito. Estão perdendo a essência do verdadeiro evangelho. Estão morrendo. Você ter saúde não significa que você está vivo. Você ter muito dinheiro não significa que você está próspero. Você estar de pé não significa que você já está caído no reino do Espírito. Mas as pessoas estão confundindo as coisas.
Tem homens que deram a vida pelo evangelho, como Paulo, que pregou com uma enfermidade nos olhos, que para ele era até uma maldição, para ele aquilo era horrível. Mas a Gálatas receberam ele como um anjo do Senhor, mas ele foi cheio de enfermidade, e cheio de enfermidade fazer milagres e prodígios. Ele fala, quando eles ouviram o evangelho, ele fala para Gálatas: vocês receberam o Espírito que opera maravilhas entre vós, pelo quê? Pela pregação da graça, do poder, ou pela lei dos homens, ou pelo sistema de Moisés? Ainda há um encanto severo sobre a igreja moderna. Nós não estamos conseguindo entender que o que nós estamos enfrentando nesses últimos dias são as maiores engenharias do inferno que já existiu na terra. O nível de abominação que existe na terra hoje é tão grande que Deus não fulmina a terra hoje porque tem uma igreja aqui, tem um povo que invoca. Há um propósito ainda nessa terra, porque somos nós que somos luz para esse mundo ainda, mas esse mundo está em trevas. Isaías 63: as trevas cobrem toda a terra, mas vem nascendo a sua luz. Nós estamos aqui na terra, somos a única esperança para a humanidade, é através do corpo de Cristo que está na terra. Porque quando Jesus voltar para a terra, ele volta para trazer punição na terra, juízo. A esperança da terra hoje está através do corpo de Cristo. E se nós vivemos como uma igreja que perdeu a própria esperança, como o mundo, irmão, vai ser salvo? Como haverá salvação na terra? Irmão, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é questão de comércio, não é questão de uma organização religiosa, não, querido. O que nós estamos vivendo aqui dentro é tão sério que nós temos que nos apossar da palavra da verdade, porque tem muita alma indo para o inferno lá fora. Tem muita gente padecendo, a sua família está padecendo. É tempo de a gente conseguir entender qual tempo estamos vivendo na terra. E esse tempo agora é um tempo da preparação para a guerra dos últimos dias, chamado a nova ordem mundial, o sistema do anticristo. Olha para mim. Vocês foram na internet, vocês viram? Que quem está mais falando de Armagedon não é mais os crentes? Viu? É os senhores da IA. Quem que está comprando ilha, fazendo casa subterrânea? É os poderosos. Apocalipse diz que eles vão fugir por meio das cavernas, vão tentar fugir. Mas não vai haver escape para ninguém. Nós estamos na era apocalíptica. A última era de Apocalipse. O que nós estamos enfrentando agora? Aonde nós estamos? Nós estamos no tempo do toque das trombetas, querido. E Paulo diz no livro de 1 Coríntios capítulo 15 que antes que toque a última trombeta, o Senhor descerá. No toque da última trombeta, Ele virá para glorificar a sua igreja na terra, para resgatar o seu povo da terra, porque as 7 taças da ira de Deus ela está chegando. Nós estamos no tempo das 7 trombetas. Elas estão tocando. Não sabemos o tempo que cada uma vai tocar. Mas eu lembro que o Senhor me revelou claramente o toque da trombeta. A abertura do selo das trombetas. Isso está acontecendo. E nós não estamos vendo. Fala, chegamos à última hora. Grave o que eu vou te falar, porque hoje é dia de pessoas hoje caindo, mergulhar no rio de fogo aqui nesse lugar hoje. Grave o que eu vou te falar. Temos 3 anos. 3 anos para nos comprometermos profundamente com o ministério do Espírito Santo por meio de oração e consagração. Eu estou falando 3 agora, mas eu já estou nisso já há anos. Vocês estão me entendendo? Anos. Mas a igreja agora tem 3 anos. Por que 3 anos? Porque após o período desses 3 anos, quando chegar a agenda global, quando chegar a globalização, todo o sistema vai mudar. O Senhor me revelou, a grande mentira será contada à humanidade.
Vão quebrar o dólar para criar uma nova moeda. O sistema global financeiro, ele vai pro brejo, vai cair, vai ser quebrado. Eu falei, e eu estou fazendo isso. Deus falou para mim, guarde dinheiro físico. Guardem. Não confie nos sistemas, porque subitamente vai acontecer o que eu estou te falando para vocês. Você quer me ouvir ou não quer me ouvir? Maldito é o homem que só confia no homem e faz do seu próprio braço sua força. Terrível é para as pessoas que estão confiando no sistema bancário, que estão confiando no sistema financeiro do mundo, que estão confiando no caminho dos homens. Irmão, uma vez que eu alcancei o reino onde eu entrei, eu tenho tanta confiança em Deus. Eu sei onde eu estou e para onde eu estou indo. Eu aprendi a acessar um lugar de governo onde as coisas materiais e terrenas têm que me servir. É uma autoridade que eu herdei no reino do Espírito, porque elas foram quebradas o domínio delas dentro de mim. Você só acessa os domínios maiores se você for liberto do domínio deles em você. Antes de Deus dar um governo financeiro sobre a tua vida, Ele tem que arrancar de você a prisão financeira. Ele vai ter que te levar pelo caminho dele, para te libertar de toda a contaminação, da prisão carnal, da dependência pelo dinheiro no homem. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ensinando uma coisa séria para você aqui dentro. Antes de Deus me dar uma ascensão, o que Ele está falando para mim que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, o Senhor vem trabalhando anos em mim, para saber se o meu caráter ia me apropriar só do poder dele, ou se eu andaria com a natureza santa dele na terra. O Senhor me deu uma palavra, falou coisas para mim, tremendo, que eu não posso falar. O Senhor falou, muitos homens cobiçaram isso. Poucos eu posso dar na terra. Os homens não se comprometeram com o caminho do fogo. Hoje você vai entender mais uma vez o que é batismo de fogo, uma vez por todas. O Senhor está me abrindo mais ainda o batismo de fogo. Eu estou escrevendo esse livro, ele está paradinho lá. Eu tinha perguntado dias atrás, por que eu não estou tocando esse livro? Porque a revelação ainda não estava completa. Para mim já estava finalizado o livro. Mas o livro continuou se estendendo. Porque ainda há algo para a igreja entender ainda. Vocês estão me ouvindo, irmãos de Cristo Jesus? Vocês estão me ouvindo, meus amigos amados, irmãos? Vocês têm 3 anos para uma preparação. O mal de muitos de vocês é o quê? Quer chamado. Quer chamado sem uma preparação. Quer consagração. Quer microfone. Quer fazer... Irmãos, a melhor coisa que você pode fazer é o que eu fiz durante anos da minha vida em secreto. Vida de oração e consagração. Até que Ele se revelou a mim. Até que Ele me deu um mandato a mim específico e falou, agora é hora de eu fazer através de você na terra. Não de você fazer através dos meus dons o que você quer. Sabe por que muitos são frustrados? Sabe por que muitos casamentos estão caindo? Sabe por que muitos altares estão falindo? Sabe por que os homens estão desiludidos com o próprio ministério que eles criaram? Criaram as ilusões, a visão humana. Humanizaram o ministério deles. Seguiram um caminho de criações, de lutas humanas, conquistas humanas. Chegaram num ponto que o ministério se torna um fardo sobre eles, porque perderam a glória. Perderam a glória. Ou melhor, nunca conheceram a glória de Deus. Hoje você vai entender o que é a glória de Deus, um pouquinho em você. Todos vocês que estão aqui dentro me escutam. Se você quiser o outro evangelho, você segue. Mas o evangelho que eu vou te pregar é o evangelho que pode libertar você do que eu vou te ensinar daqui agora em diante. Deus falou uma mensagem que esses dias agora falou um negócio de chamado. Agora o negócio está voltando de novo. Epa, peraí, Deus está pegando o povo aqui na terra. O Senhor quer te alertar, Deus quer te alertar. O Senhor está te dando um alerta. E às vezes nós não estamos ouvindo. Estamos achando que sabemos demais. Quero ver um dia que você lutar frente a frente com Satanás, se você vai aguentar. Você mexe no ninho, vai mexer no vespeiro, mas um dia a conta chega. E as pessoas acham que o diabo é um ser fraquinho, que ele não é um ser vingativo. Satanás é tão demoníaco, tão vingativo, que se a gente não tiver no ministério de Cristo e guardado e protegido na dimensão da glória,
Satanás acaba com a nossa vida. Não é uma brincadeira. E se nós não gerarmos agora uma juventude, homens e mulheres, e os que já estão mais à frente na vida, se não trazemos vocês para o reino do fogo, uma proteção, e trazer um entendimento celestial para vocês, você se perde com seus próprios dons, com a tua própria unção. Já falei, a unção tem um lado ruim. Sabe qual é o lado ruim? O lado negativo é que quando ela vem, a unção não é o espírito de santidade. A unção não é uma natureza de quem Deus é. É uma substância que Ele criou e fez para potencializar você e os seus dons. Tudo que você é humano potencializa. Você era tímido, você começa a falar. Você não abrir a boca, você começa a abrir. Mas depois também, ela vai ativar tudo que você tem como ser humano dentro de você. Ela potencializa você por dentro. Mas o que tiver de ruim em você também vai vir para fora. Se tu é ganancioso, tu vai usar unção para ficar rico, para ganhar dinheiro. Se você é exibicionista, tu vai usar unção para ser um sensacionalista, mostrando que cura as pessoas dentro da igreja e que derruba as pessoas no poder. Aquilo que o caráter do homem é, a unção manifesta, ela mostra publicamente quem ele é. Por isso que as pessoas confundem unção com fogo. Não confunda. O fogo é a natureza divina, e eu vou te ensinar algo hoje para vocês aqui daqui a pouquinho. O fogo é uma natureza, é a semelhança do Altíssimo. É o teu estado de governo no reino do Espírito para governar sobre a natureza terrena. Sem o fogo, você não consegue dominar os seus impulsos carnais. O batismo de fogo é para todos. Mas poucos querem buscar o fogo celestial. O batismo de fogo, o reino do fogo, é para todos. Porque sem esse fogo celestial, você não suporta a sua própria carne. Porque só existe no céu um batismo que te liberta do domínio adâmico na sua carne. E eu vou entrar nisso aqui para falar hoje com vocês aqui. Talvez hoje a tua visão de tudo que eu já preguei vai fazer assim, ó, vá. Agora eu entendi agora. O Senhor, hora e outra, Ele vai trazer mensagens para colocar o espírito do temor e da sabedoria e do entendimento em vocês, para que vocês não se enganem com o sistema de Satanás. Não brinca com a rainha dos céus não, queridinha, querido. Esse ser desceu essa noite para lutar contra mim. Ele foi até minha esposa. Ele veio até mim, apareceu. Não pode chegar aqui. Eu estou te vendo, Satanás. Por causa de pessoas que estão aqui dentro, chegando agora aqui. Ele não queria essas pessoas aqui dentro. Esses tronos, essas forças lutam contra vocês no reino. Luta para te destruir na terra. Se fosse uma intercessão, estaria nem aqui dentro. Você. Eu vejo. Eu intercedo por você. Estava orando de manhã pela sua vida. Eu oro por você, oro por você não cair, oro por você não cair. Porque achamos que conhecemos. Achamos. Sabe o que você conhece do reino do Espírito? Fala, o quê? Aquilo que o próprio Espírito Santo comunica ao seu espírito e te revela. Às vezes nos preocupamos, nós anotamos, é bom você anotar para não esquecer. Anota e não esqueça. Mas isso aí não difere em nada. As pessoas anotam, mas elas não lutam, não batalham pelaquilo. Fica no caderno de anotação, só fica informação. Você tem que desejar viver, entrar, a se sacrificar pelo reino da glória, a se sacrificar pela sua eternidade. Não, calma. Deus falou pra gente aquela temporada, vocês estão salvos? Lembra disso? Vocês estão vivendo o quê? Só as duas letras da salvação. Nós estamos sendo preparados ainda, irmãos. O poder que sentimos, a unção que recebemos, ela não nos qualifica ainda. Até que Cristo seja formado em vocês. Até que o caráter dele, a natureza dele, a santidade dele, o governo dele esteja em você, e você não é mais atraído pelas serpentes e as seduções do mundo.
Se o governo de Deus não tivesse em mim, eu seria seduzido pelas menininhas da igreja. Se a santidade, a natureza dele não tivesse em mim, eu seria seduzido pelo dinheiro. Se ele não se revelasse em mim, eu seria seduzido a fazer mídia, muita mídia, a ter milhões de seguidores. Eu já para ter milhões se eu quisesse, irmão. Olha, ele é amigo de fulano, ele é amigo de fulano, ele conhece fulano, ele conhece fulano, fulano. E ninguém sabe quem eu conheço. Isso não difere. O importante é por quem eu sou conhecido. Quem é meu amigo? Eu sou amigo de quem? Jesus Cristo. O resto não me importa. Me importa se eu sou conhecido diante dele. Quem era Paulo? Quem era Paulo? O povo tinha que ter medo dele. Mas foi aquele que Deus usou. Eu estou te falando que daqui a 3 anos, quem obedecer, quem está ouvindo o que eu estou pregando, quem está se preparando para o Senhor, quem está sendo santificado debaixo do manto desse ministério. Irmão, isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui não é para abrir e migrar só não, meu querido. É um manto para trazer uma mensagem para a humanidade, para a terra, para as nações. Eu tenho milhares de pessoas de outros ministérios que não são daqui, que eu encontro elas na rua, encontro no shopping, encontro em vários lugares. Minha vida, minha família está sendo transformada pelas palavras que você tem ensinado para a gente. Isso aqui não é só para vocês aqui dentro não. E bem-aventurado você que está aqui dentro. É fácil? Lógico que não. Porque o caminho do reino, o caminho da ascensão espiritual, o caminho que te faz você vencer a carnalidade, a natureza adâmica, é um caminho de santidade, é um caminho de sacrifício, é um caminho de abnegação, é um caminho difícil. O caminho da eternidade não é um caminho fácil. Mas o que está acontecendo? Estão facilitando demais, irmã. Multidões seguindo, porque tem fama, porque são ricos, e vai atrás de um evangelho fácil. Um evangelho programável, que tu senta ali, já sei até que vai pregar. Tudo programável. Dando receita para as pessoas. O evangelho se dá revelação, se dá natureza, se dá manifestação para as pessoas. Eu não te dou só uma pregação, mas nós te damos a manifestação do reino. Porque aonde o reino não manifesta, eu não estou te falando só de curar enfermo não, querido. Eu estou te falando que quando manifestamos o reino, manifestamos o caráter desse rei, desse reino. Manifestamos a justiça desse reino, manifestamos a verdade desse reino, manifestamos o fogo desse reino, o poder desse reino, aleluia! Nós estamos necessitando de uma igreja de pregadores que tem autoridade para quebrar o jugo do inferno, da carnalidade das pessoas da terra, da glória, igreja! 3 anos. 3 anos. Para você se preparar. Daqui a 3 anos nós nos encontramos de novo. Você vai ver o que eu estou te falando para você na terra. Em 3 anos, Deus vai começar a ungir. Não sabemos quem Deus vai usar, mas que Ele vai usar um povo, vai. Não sabemos, mas Deus vai levantar. Sabe quando você está preparado para o ministério? Quando a cobiça não te atrai mais para as coisas materiais. Quando você não se importa mais com o que a pessoa pensa ou deixa de pensar de você. Sabe quando você está preparado para o ministério? É quando a sua carne não te domina mais. Pregar é fácil. Tem um monte pregando. Mas manifestar a natureza e suportar a palavra é para poucos. Nós não podemos mais nos conformar em seguir um caminho carnal ministerial. Nós não podemos deixar uma igreja agora perder um tempo precioso desse. E deixar esses jovens se perderem. As crianças se perderem, os pais se perderem. Nós estamos em tempo de restauração e nos resta pouco tempo. 3 anos! Deus está convocando vocês para uma vida de oração, consagração. 3 anos Ele está te chamando para um voto de oração. 3 horas de oração por dia, está bom para você? Você deveria fazer isso.
E você acha que é muito? Não é. Parece. É porque a carne, quando domina, as coisas do espírito parecem impossíveis, difíceis. Por quê? Até quebrar o jugo da carne, a oração demora. É fardo, guerra. Mas é na perseverança que conquistarão a vossa alma. É na perseverança que você conquista a tua herança. É na perseverança que você vence a carne e entra por reino do espírito. E vence os enganos adâmicos em você, da glória. Sem perseverança, irmãos, para onde nós vamos? A palavra perseverar em grego é estar firmado sem se remover. Fraqueza vai vir, guerra vai vir, mas é para vencer. Fala, eu preciso vencer. Você não pode se entregar. Irmão, escute o que eu vou falar para vocês. Talvez para muitos que estão me ouvindo aqui hoje, é a última oportunidade sua e você não sabe. Você já transitou de tantas igrejas, igreja. Para muitos, a última oportunidade. Desse tempo, daqui a 3 anos, o que mais vocês vão ver na terra? Morte. Morte em cima de púlpitos, dentro das igrejas. Porque muitos estão saindo da videira. Muitos estão sendo cortados no reino. Isso não é uma brincadeira que eu estou te falando. Não se choquem. Você sabe, quando eu solto uma palavra aqui, daqui a pouco tem um sinal para vocês na mídia. O Senhor, Ele está andando entre os 7 castiçais. Nós estamos vivendo o tempo final e Ele está andando entre os 7 castiçais. Ele está sondando os corações. Ele está sondando as nossas mentes. Não acha que Ele não sabe o que você faz na tua vida. Ele sabe cada milímetro dos teus pensamentos. O temor a Deus é isso. É saber por quem estou vivendo, para quem estou vivendo. Ele está ali todo o tempo. Eu posso continuar com vocês, meus irmãos? Moisés esperou 40 anos no deserto. E quando Deus se manifesta, ele não esperava que Deus se manifestaria a ele. Ele não foi lá em cima porque ele recebeu uma revelação, porque Deus se manifestaria a ele. Ele estava lá porque era o caminho dele. Lugar deserto. Formação de homens e mulheres de Deus. Lugar separado com Deus. Vocês têm que voltar para o lugar sagrado da oração. Temos que voltar para a consagração de vida. Temos que voltar para o ministério do Espírito Santo. Irmão, 2 dias Deus fala, 2 dias que eu acordo, antes de ontem, sábado e agora. Acordo com a mesma palavra, Deus falando sobre o Espírito Santo. E fala assim, diga a eles que eles podem se tornar um com o Espírito Santo. Alguns dizem, José esperou 20 anos, outros 13 anos de escravidão entre a prisão e ser governante. 13 anos esperando, até que se manifestou o sonho profético dele. 13 anos. Davi, da consagração dele até o assentamento de trono, 15 anos de perseguição. 15 anos de perseguição na terra, esperando a sua hora. Paulo, 14 anos no deserto na Arábia. Ezequiel, 30 anos. Com 30 anos o céu se abre para ele e se torna um profeta. De sacerdote, transitou para o ministério de profeta. As pessoas não passam nem ministério de sacerdote, não entendem nem ministério pastoral e já quer ser profeta. Por isso que eles estragam. Não tem compaixão de alma. Não sabe o que é interceder, sofrer pela vida da pessoa. Só gosta de ficar profetizando e ganhando dinheiro e sendo famoso e mostrar alguma coisa para as pessoas. Ei! Nós estamos precisando de profeta que tenha compaixão, que tenha dor. Profeta que sabe passar o processo da vida. Verdadeiros profetas foram formados no deserto, meu querido. Mas nós vemos uma geração profética aí, que está tudo sendo formado pelo sistema dos homens, por unção de homens. Mas não pela unção do santo, a unção do alto. Um dia, irmãos, eu fiz uma conta,
8 eventos, desde minha juventude, quando era jovem, que eu fui. 8 eventos, contados. E um deles foi perto da minha casa. Que eu vi algum homem de Deus na minha frente pregando conhecido. De todos esses, foi um marco na minha vida. Os profetas me chamavam e profetizavam para a minha vida. Pobre menino. Aí um dia, que eu tinha voltado do Rio Grande do Sul. Tinha ficado 30 dias lá e você sabe a minha história. O Senhor falou assim para mim assim: eu vou te descontaminar de tudo que é contaminado essas unções em você. Porque eu vou te dar um manto na terra. E o que eu vou fazer, nem você, nem homem nenhum vai se gloriar. Irmãos, não tinha em mim identidade de A, de B, de C, nem de D. Apagou, Senhor. Anos nos montes, jejum, oração e esperando os meus mantos descer na terra. A característica, o caráter que eu tenho ministerial não foi formado após Davi Rebolo. Ele é meu pai espiritual hoje. Mas eu cheguei formado. Porque eu não posso perder quem eu sou. Eu sei os guardiões que eu tenho na terra. Vocês estão me entendendo isso aqui? Eu tenho meus anjos, eu tenho minha ordem. Eu fui chamado para o avivamento dos últimos dias. Eu tenho uma mensagem central. Eu tenho uma natureza que eu tenho que manifestar ela. E ainda sou bem-aventurado em pegar tudo que é bom do meu pai. De aprender e receber. Porque tem que ter humildade para isso, tá, querido? Mas para mim não é fácil, não. Você carregar mantos, potência, acessar lugares celestiais tremendo. Vocês estão me ouvindo que eu estou falando para vocês, irmãos, que é sério. Mas eu aprendi o caminho do reino do Espírito. Eu fui pelo reino. E graças a Deus que hoje tem um homem de Deus aqui, que não manipula você, não te controla com a unção, não fica amaciando teu ego, te coloca às vezes na prova no reino, para o teu benefício. E eu ainda oro para você passar na prova. Porque eu sei lidar com pessoas, irmãos. Eu sei o que está dentro das pessoas, até que elas sejam libertas. Eu sei. E graças a Deus que nós temos um líder que pode falar essa verdade para vocês. Eu não sou controlado por dinheiro, por materialismo. Deus me deu uma autoridade. Ele quer dar a vocês esse caráter, essa autoridade. Eu não quero ver vocês perdidos pelo sistema dos homens, não, irmãos. Eu sei que quando Deus começar a te dar na terra, quando chegar a hora de você começar a colher financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, na família, eu sei que quando Ele te dá, o capeta não vai ter mais poder de te roubar na terra. E você não vai se desviar dessa verdade. Ele está formando teu caráter espiritual nesse lugar. A tua colheita vai chegar no tempo devido. Eu esperei 14 anos. João Batista passou anos no deserto, escondido. Até o tempo que a Bíblia diz, livro de Lucas, capítulo 1. E chegou o tempo dele aparecer em Israel. O tempo é muito importante. O que o perigo é que a engenharia de Cronos, presta atenção que eu vou ensinar para vocês. A engenharia de Cronos, que é um domínio no tempo. A humanidade foi submetida ao governo de Cronos. Estão retidas no tempo. É uma guerra contra o tempo, é uma guerra no tempo. E Satanás, ele tenta nos parar no tempo, tenta nos roubar no tempo, tenta te empurrar à frente do seu tempo. Porque ele não quer que você discina o tempo profético de Deus na tua vida. Eles discerniram que era tempo da chegada do Messias. Os magos viram a estrela e discerniram, é o tempo. Jesus vem no tempo exato do cumprimento da profecia de Daniel capítulo 9. Ungido. As semanas contadas de 49 semanas de Daniel. Deus tem um tempo exato. Ele está formando algo. Se você saiu de um tempo, perdeu, pegou na vida, passou tempo, aí você entra num lugar onde Deus está formando você de novo. Então, Ele tem um cronômetro para você. Ele tem um tempo devido certinho do que Ele está fazendo na tua vida. O que adianta Deus te dar dinheiro e perder você, meu querido?
Que adianta você ter tudo e perder a tua vida? Calma, você só vai me entender tudo que eu estou falando, esse zelo aqui, quando eu chegar na segunda parte da mensagem. Você vai entender daqui a pouquinho. Que hoje é necessário um assentamento de um fundamento aqui em São Paulo. Meu tempo aqui em São Paulo está acabando. Meu tempo aqui está acabando. Não que eu não vou voltar aqui, mas o meu tempo de estar com vocês aqui está ficando cada vez mais curto. As mensagens estão ficando cada vez mais intensas aqui dentro. Elas são muito intensas, muito intensas. Sabe por quê? O tempo de vocês na terra está curto. Calma, irmãos, vocês precisam me ouvir o que eu vou falar para vocês. Vocês precisam ter um temor que é Deus que me dá essas mensagens. Eu estou desde de manhã até agora de tarde, até agora antes de descer, meditando nessa palavra, recebendo essa palavra do Senhor. Eu acordei com essa palavra para vocês. Vocês estão comigo ou não estão comigo? Satanás, ele levantou uma civilização tecnológica. Ele é um engenheiro, ele é um arquetipo da maldade, ele sabe tudo de programação. Agora, estamos na era do cumprimento do domínio da besta sobre as nações do mundo. Porque agora tem sistema, tecnologia e tudo está preparado para isso. Grandes data center, temos todas as ferramentas, Satanás tem todas as ferramentas e os homens na mão dele. E essa civilização tecnológica está comprometendo os cidadãos do reino. Essa civilização, esse mundo tecnológico, é uma ilusão. Que ela não pode dominar você. Você tem que estar num estado de fogo, de uma autoridade sobre a tua carne, sobre o sistema, para que o sistema não te pegue. Tem cristão que não vem mais para a igreja, para ficar em casa, olhando a bolsa de investimento, para não perder o investimento, mas estão perdendo a vida deles, estão perdendo o tempo deles. Daqui a pouco pega uma enfermidade, pega o Covid e morre. Estão morrendo. Loucos. Correndo atrás do vento. Quando Deus te dá uma riqueza, irmãos, quando ela vem debaixo do domínio dele na tua vida, ela vem com uma autoridade na sua vida, ela vem com um propósito na tua vida, ela vem com um selo, que ela não vai te roubar do reino. Deus me deu uma autoridade financeira e falou, vou te entregar um grande governo na terra financeiro. Mas nada disso vai te dominar na terra. Eu não fico preocupado com nada. Se eu me preocupo, se eu sentir preocupação, eu sinto a pressão das coisas sobre mim. Mas toda hora que eu ando no descanso, na confiança em Deus, e vivo a minha vida de oração, e buscar na sua face a sua presença, fazendo a minha parte no reino, tudo está sob o controle dele. Agora eu quero falar para vocês, há um controle, há um domínio, que ele não é humano, que ele não é meu, ele está acima de mim, ele virá em mim, é através de mim, para dominar as coisas dessa terra. Estão preparados para ouvir uma grande verdade que hoje não estão? Então dá um glória a Deus de leão de leoa aí agora. Vamos lá. Todos que estão aqui, desde os jovens, crianças, todos que estão aqui, prestem atenção nas coisas. Se você não tem um altar, se você não estabeleceu uma vida em consagração, se você não tem Deus acima de todas as coisas primeiro, todas as outras coisas vão dominar você, vão te parar na terra. Você tem que aprender a resistir o poder da pressão desse mundo do materialismo, das exigências desse mundo contra você. Eu tenho que aprender. Vamos embora, igreja, vamos. Resistir o poder da pressão. Do mundo, materialismo. Das tecnologias, dos sistemas, do governo. Aprendam a resistir e não ser enganado por elas. Não deixe que as pressões das coisas tirem você do lugar sagrado da oração, da consagração. Volte para o Senhor com um compromisso diário. Lute por isso, igreja. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu sei que você tem. Tem filho para criar, tem tudo. Você pode ter certeza que tu tem tempo. Quando você determinar no seu coração o que você quer com ele, nada vai te impedir na terra.
Quando uma pessoa está determinada no coração, ela conquista o que ela quer. Fala, tem que vir no meu coração. Tem que partir de mim. Aleluia. Quando Deus começa a falar essas coisas comigo, aí começa minha mãe a profetizar para mim, minha esposa profetizar, elas nem sabem. Elas só vão concordando e confirmando as coisas que em secreto eu estou falando com Deus. Nada é mais precioso, homens de Deus, do que a nossa comunhão com Ele em secreto. Você não pode comprometer isso. Você vai cair. O diabo te pega. Se tu comprometer isso, esse tempo com Deus, o diabo te pega. Vocês vão ter que lutar com toda a pressão, com toda a exigência, com toda a pressão da família, pressão financeira, pressão do trabalho. Eu sei! Mas aprendam. Mateus 6, 32, 33. Buscai o reino do céu e a sua justiça acima de todas as coisas. Acordamos debaixo de pressões por causa do cansaço do dia anterior. E o cansado do dia anterior vem do outro, vem do outro, vem do outro. Se você continuar, você sempre vai acordar cansado e não vai acordar ligado para o reino. Você tem que entender que essa é uma manobra da natureza caída. Calma aí, você não está entendendo, peraí. Vou fazer você entender. Olha para mim. O problema é que tu acha que tudo que tu pensa é do seu espírito, é seu, simplesmente seu. O seu normal. Você se conforma com o seu normal. Esse é o nosso problema. Tome cuidado com o que você pensa. Tome cuidado com o que você sente. Ah, mas sou eu. Esse é o problema. Esse eu, vamos definir quem é esse eu que está sentindo e pensando. Se é o eu adâmico ou se é o eu celestial. Agora que está o problema, pastor. Porque ali nós autocomiseramos. Ali ficamos vivendo na falsa misericórdia. Damos misericórdia a nós mesmos. E só oramos por Deus, por graça e misericórdia, graça e misericórdia. Meu querido, graça e misericórdia são fatores iniciais para você entrar no reino. Depois vem justiça, vivificação e glorificação. Se você ficar só graça e misericórdia, você não vai para lugar nenhum. Lugar nenhum. Mas quando você entra no dom da justiça, meu querido, quando você se compromete com a justiça do reino, aí você vence a sua justiça própria. Quando a justiça do reino começa a governar você, e o dom da justiça cria uma raiz, gera uma árvore, cria frutos em você, quando o dom da justiça começa a manifestar em você. É o que Paulo diz no livro de Romanos capítulo 5, versículo 17, a imensa provisão da graça a dádiva da justiça, o dom da justiça. Ele vai te levar para uma vivificação do Espírito. O primeiro homem, Adão, nós lemos ontem, eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, já vou entrar na mensagem, já estou transitando para a mensagem já. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46 em diante. O primeiro homem, o primeiro Adão era natural, o segundo é celestial. Eu tenho algo para falar para vocês que vai mexer com vocês aqui hoje. Mas tem uma chavezinha na Bíblia, cara, que Deus desperta a gente. Eu falei, pronto. Agora eu confirmo ainda mais para ele que eu estou falando. Que você hoje vai sair mais consciente e vai concordar comigo com as verdades que eu vou te falar aqui hoje. Agora presta atenção no detalhe que eu te falei. Esse eu adâmico é o problema. Desfazer, derrubar o domínio adâmico. Irmãos, hoje, eu estou na unção do pregador também hoje aqui, mas eu preciso que vocês desejem a unção do mestre aqui. Eu preciso abrir versículo bíblico. Eu preciso te ensinar, eu preciso assentar um fundamento em você com paciência aqui hoje. Você suporta a palavra? Vocês me deixam pregar assim? Amém, amém? Pega o ponto. Pega os pontos que eu estou falando aqui e entendam o que nós necessitamos agora. O que o Espírito está falando conosco agora? O que está acontecendo agora? Se eu continuar falando um pouquinho de chamados, eu vou entrar para derrubar a natureza adâmica. Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Mas deixa eu concluir algo para vocês.
O Senhor está falando para vocês desde quinta-feira aqui, falou algo sobre chamado aqui dentro, e foi muito forte o que foi falado aqui dentro. Aonde está o seu chamado? Quando você realmente está vivendo o seu chamado? É quando você morreu para você. É toda a área onde você morreu sua vida por uma entrega a Ele. Ali está o seu chamado. Ali tem parte do seu chamado ali dentro. A natureza dele, do seu chamado, ela está na identificação com a morte, vivificação de Cristo Jesus. Morte e ressurreição. Isso leva tempo. Não se faz uma pessoa do dia para a noite um pregador. Não se faz. Olha o tempo de formação bíblico. Olha o tempo de formação dos grandes homens que vieram e fizeram proeza no mundo. Olha a história desses homens. Eu tive que começar muito cedo. Passei por todos os processos, bem desde criança, dentro da igreja. Deus tratando, libertando. Me ensinando. Estão preparados para ouvir uma grande verdade em sua vida hoje? Então fala assim: Senhor Jesus, me ajude agora a ter fome pela Tua palavra, sede pela Tua palavra. O que nós temos que tomar cuidado é que as tentações dos últimos dias. Satanás, ele veio para Jesus para fazer uma proposta para ele. Eu te entrego todos os reinos da terra se você me adorar. Agora me diga, pastora, por que Satanás ofereceu os reinos da terra? Por quê? Por quê? Porque ele viu o desígnio de Jesus, quem ele era. Ele estava lá no dia do nascimento, vendo. Ele estava lá quando os magos ofereceram as suas ofertas, seus presentes. Ele estava lá, ele ouviu o dia que ela, Simão e Ana profetizou: esse é o Messias! Ele estava lá no dia que o arcanjo Gabriel desceu e falou diretamente com Maria. Ele estava lá. Ele sabia que aquele ali, ele veio para tomar de volta os domínios e os reinos da terra para entregar o seu Senhor e Deus, seu Pai e Deus. Ele sabia do desígnio de Jesus na terra. Agora Jesus está ali de frente com a tentação e o diabo fala para ele: eu te dou tudo. Eu te dou, em outras palavras. Você quer um caminho mais fácil? Eu te entrego. Jesus rejeitou o caminho mais fácil, meu querido. Ele foi pelo caminho mais difícil, mas o caminho correto. Quem quer caminho fácil na vida se tropeça, estou amarrado pela carne, estou amarrado pelas coisas desse mundo. Porque quer aquilo que satisfaz a carne. Quer aquilo que te coloca para você morar onde você quer, em Alphaville. As pessoas querem ministério para ganhar dinheiro. Não, preciso ter uma vida melhor. Você precisa ter uma vida melhor, sim. Mas primeiro você tem que ter a vida, conquistar a vida celestial primeiro. E não vem se enganar achando que tem o Espírito Santo e você tem tudo, não. Você está muito enganado com isso. Eu vou te mostrar hoje, vou te ensinar algo hoje aqui, que anos ele está tratando nessa carne aqui, para que eu não me enganasse, para que eu não me iludisse com o caminho fácil do sistema e desse mundo. Fala para o seu irmão: não se engane e não se ilude. Olha para ele, fala para ele, fala: não se engane e não se iluda. Fala: você precisa ir pelo caminho difícil. Você precisa passar pelos processos pré-requisitos para alcançar uma glorificação, uma ascensão da santidade na tua vida, para que o Satanás não te pegue depois. Conquistar as coisas desse mundo, meu filho, quem te ensina isso é os caras do sistema aí fora. Aqui eu te ensino a conquistar reino, salvação eterna, dignidade, santidade, poder, virtude, para que quando Deus te levantar na terra e te dar, nada daquilo te conquista, mas você conquista pelo Senhor. Fala: não posso ser conquistado pelas coisas que Deus me deu para conquistar. Então o Satanás sempre vai te oferecer o caminho fácil, mas Jesus não. Ele sabia desde o início o caminho da cruz e da morte dele. Ele sabia do batismo que ele tinha para receber e o cálice que ele tinha para beber. Ele sempre falou sobre isso. E uma vez que um dos seus discípulos veio tentar facilitar para ele, Jesus repreendeu Pedro na cara e falou: Satanás, tu pode partir daqui agora? Tu só sabe as coisas da carne. E Jesus repreendeu Pedro, porque tentou facilitar o caminho para ele. Se tem alguma igreja, se você está ouvindo o evangelho em algum lugar, me perdoe, irmão, que eu vou te falar agora. Se tem alguma igreja te ensinando um caminho fácil,
onde você não tem que lutar para vencer seus pecados, a sua vida, essa vida terrena. Que você não precisa de santidade. Ou vou te falar, você está com um sério problema na tua vida. Se não estão te ensinando o caminho, que o caminho é estreito, é a porta estreita, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho que nós conhecemos, o caminho estreito, é a porta estreita, mas leva para a eternidade. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, e os últimos dias serão tempos difíceis, trabalhosos, ferozes. Coloca para mim, vamos ler. Sabe, entretanto disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Avança. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitadores da paz, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Ei, peraí. Lê aqui. Com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Então eu estou falando que é outro grupinho. Ele está falando dos mundanos aqui, mas daqui a pouco ele está falando dos falsos aqui dentro. Afasta-se daqueles que têm aparência e piedade, mas não vivem o real poder do Espírito na vida deles. Prega a verdade, mas não vive uma vírgula dela. Vocês estão me entendendo, irmãos? O poder da mensagem de um pregador, no homem de Deus, um líder, não está quanto ele fala, quanto ele é bonito, quanto ele prega bonito, quanto ele te encanta, mas quanto a intensidade da verdade que ele vive na vida dele. É pela verdade que nós estamos aqui hoje, irmãos e irmãos. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Estava no avião, o bispo Douglas está do meu lado. Sou tomado em espírito. Eu ouço isso aqui. Os anjos falando. Eu via anjos na visão. Aí apontava para mim e apontava para ele. Esses são os que andam na verdade. Aí eu voltei em espírito. Falei, Lima, acorda aí. O Lima está assim, ó. Acorda aí, Lima. Escuta isso aqui é boa. Somos aqueles que andamos na verdade. Recebemos um título no céu, varão. Irmãos, e sabe uma coisa? Eu não vou sair desse caminho difícil. Eu não vou sair do caminho do fogo, não. E você quer ser membro dessa casa, quer dar pé do apóstolo, se prepara que eu ando no caminho estreito, irmão. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. É isso que é bom, porque ali é onde está a mortificação, onde Deus ele quebra o nosso orgulho, onde Ele nos transforma uma criatura verdadeira. Coisa boa é isso, irmãos. Dê glória a Deus por isso, irmãos. E ore pela minha vida, amém? Quem está comigo, da glória a Jesus, da glória a Jesus, da glória a Jesus. Esse é o caminho do fogo. É o caminho que Ele te leva para o fogo. É o caminho que Ele te conduz pela uma santificação integral, não medíocre. Fala, santificação integral. Está no fogo. Pronto. Eu vou falar sobre fogo. Mas deixa eu concluir a primeira parte da mensagem com vocês. Eu quero saber quantos de vocês estão absorvendo essa mensagem de vocês hoje aqui. Fala, o preço é alto. O preço que Jesus pagou foi alto e morte de cruz. Fala, há um preço para me pagar. E Satanás está dizendo para muitos, vocês não precisam passar por tudo isso. Isso é exagero. Por que você vai ficar passando por isso? Vai. Dá ouvido. Você está liberado. Pode ir embora. Segue o pai da mentira. Até Pedro foi seduzido por Satanás. Mestre, isso jamais vai acontecer contigo. Você não precisa sofrer. Você não precisa passar por isso. Sabe o que eu estou falando isso aqui? É sinal que Deus está descortinando pensamentos de vocês aqui. Porque a palavra é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Significa que muitos estão murmurando seu processo e não estão vendo a glória que está por trás disso. Eu quero falar que toda dor, todo sofrimento que eu passei na minha vida, eu passava temporada de perda, de sofrimento. Mas era Deus certificando o caráter do vaso. Só depois eu fui entender. Mas como você sabe que é Deus que está com você? Está santificando? Está te tornando mais humilde? Está fazendo você voltar para os gemidos de novo?
está fazendo você voltar para a oração de novo? É Deus. É Deus. Porque se fosse o diabo, meu querido, está fugindo da oração, você não vai se humilhar, você não vai se transformar. Então tem guerra, tem processo que está passando, é na carne, que é diabos, e não é Deus. Não está te provocando, não está te produzindo transformação nenhuma, porque você não está sentado na oração, no compromisso, com uma busca pela presença dEle. Do que adianta passar deserto na vida, passar guerra, sofrimento, sem uma vida de oração, sem saber para onde nós estamos indo, sem saber o porquê isso está acontecendo? Fala, toda dor, todo o processo na minha vida. Calma, irmão, me suporta, pelo amor de Deus, me suporta. Fala, toda dor, todo o processo faz parte do meu progresso. Deus não tem prazer no teu sofrimento, Ele tem prazer na tua aprendizagem. Ele não tem prazer que você está sofrendo, passando isso não, irmão querido. Ele não vê a hora de entrar e te dar restituição em dobro tudo na tua vida. Ele não tinha prazer nenhum no sofrimento de Jó. Mas Ele tinha algo melhor, mais glorioso, preparado como recompensa para aquele que suportou a provação. Você passar provação, passar sofrimento, sem uma vida, sem montar, sem estruturar um altar em você, tem alguma coisa que está errada. Aí é religiosidade, sofrência. Tem certo evangelho que prega pobreza, que como se pobreza te fosse dar acesso ao reino. Tem certo que evangelho que prega que sofrimento tudo vem de Deus. Não, nem todo sofrimento vem de Deus, tá? Tem sofrimento que você causou porque você tocou no que não era para tocar. Tem guerra que Deus traz e permite entrar. Mas tem guerra que você pega com a tua própria mão. Aprenda a discernir. Porque onde Deus está conosco, Ele está nos garantindo e nos levantando. Eu passo. Ah, mas aonde você provoca e está sem Ele, aí quem paga a conta é você. Quem está comigo da glória de Jesus? Posso falar? Fala 3 anos. Fala tempo de Malaquias. Eu já tinha pregado uma mensagem lá em Vaza Paulista. Estamos em tempo de Malaquias. Foi ou não foi? Vocês estão no tempo de Malaquias. O Senhor tem falado isso a mim. Ele está mostrando quem serve e quem não serve na nação brasileira. Só que as pessoas gostam de ficar cega. Um monte de escândalo, um monte de nome envolvido. Com coisas absurdas. E o povo? Ah, não tem nada a ver. Vamos seguir em frente. Depois todo mundo esquece. Mas nos tribunais não vai se esquecer. Celestiais. Se algum líder de ministério está aqui me ouvindo, está online, presencial, se você é sábio, se ele ou ela são sábios, eles vão trazer a igreja, eles vão voltar para o caminho da santidade, da oração, da consagração integral. Eles não vão ficar perdendo tempo com entretenimento em cima do altar em busca de mecânicas para trazer gente para dentro da igreja. Sabe por que tem muita gente frustrado? Eu estou vendo muitos homens perder chamado. Eles são descontentes. Porque a igreja dele não cresceu ainda. Só porque tem 5 membros, 10 membros. Eles querem ter 2.000 membros, querem ter 20.000 membros. Tem mega igreja? Não, nem todos vão ter mega igreja. Isso não é para todos. E a maioria que está tendo mega igreja estão comprometendo demais a vida deles com poder financeiro. Vocês estão me ouvindo o que eu estou falando para vocês? Eles não estão satisfeitos com as 5 ovelhinhas, 20 ovelhinhas que Deus deu para eles. Quando eu comecei meu ministério, Deus me deu 5 ovelhinhas. Meu pai, minha mãe e os vizinhos. E um casal de vizinhos. Vocês estão me ouvindo? Aí Deus depois me deu mais umas ovelhinhas difíceis. Aí eu tinha minhas 20, 15 ovelhinhas da igreja, meus primeiros membros. E fiquei com eles anos. Não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, não foi 4 anos, não foi 5 anos. Anos. Eles foram se tornando aqueles que estavam comigo no meio do mato, suportando o meu jugo do pastor da igreja. O jugo dos 40 dias lá no monte, os 21 dias, subindo, descendo madrugada de oração comigo. Mas os que suportaram são ilustres, estão abençoados, estão protegidos. Estão comigo até hoje. Vocês estão me ouvindo? Mais de 10 anos andando comigo. Mas eu lá na igrejinha, no meio da favela, sem ter nem R$500 na conta, pregando poder, caindo, fogo caindo, o povo me ouvindo, e os milagres acontecendo lá dentro. Porque Deus também estava me formando, estava me fazendo adquirir Ele primeiro, querido. Meu maior tesouro foi conquistar Deus primeiro, antes de conquistar as coisas desse mundo. Eu passei ali dentro. E eu estava feliz. Feliz.
subindo no monte, descendo, pegando minha bicicletinha, comendo meus legumes. Nada grande acontecendo. Nada acontecendo. Nada aparentemente acontecendo. Mas ele já estava fazendo o melhor aqui dentro. Ó. Sabe qual é o problema de muitos de vocês? Vocês acham que algo grande é o que você pode tocar, palpar. Mas você não vê a grandeza do que Deus está fazendo no teu caráter e a tua vida espiritual aqui dentro, não? Você não reconhece que você é uma pessoa muito melhor do que aquela que você chegou aqui dentro, não? Você vai cair no encanto da rainha dos céus? Vai achar que o diabo quer voltar para as propostas do diabo? Quer que o diabo te pegue na curva? Preste muita atenção do que você está fazendo com a tua vida. Você está sendo observado. Aí não suporta um ano. Um aninho aqui dentro de fundamentação. Aí já é hora de eu sair da igreja. Sai. Já era para ter ido já. Está perdendo o seu tempo de estar aqui. Vai perder o seu tempo. Porque se você ficar com esse tipo de mentalidade, você não vai para lugar nenhum, meu querido. Aprenda a reconhecer as virtudes e as glórias. E aprenda a suportar o jugo do seu ministério. Aqui ninguém é perfeitinho, não. Mas são homens que lutam pela perfeição. Que não está se entregando à vaidade, adultério e prostituição. Não está com menininha dentro da igreja aqui dentro. E nem fazendo falsidade no altar para arrancar teu dinheiro aqui dentro. Vocês estão me entendendo? Será que você não pode valorizar toda a unção, toda a glória? Não, mas eu conheço o ser humano, irmão. O ser humano é hipócrita. É hipócrita. Quando começa a ser confrontado, quando as coisas não estão do jeito que, no tempo que eles querem, do jeito deles, começa a arrumar desculpa na carne, é hora de sair. Aí sabe o que as pessoas fazem? Procura outro lugar. Vai, continua. Você só vai se dar mal por isso. Você não vai para lugar nenhum com isso. Você tem que aprender a criar raízes, ter uma família espiritual com você, querido. Aprender a valorizar as pessoas que estão dentro do seu lado. Isso é evangelho, é comunhão, é corpo. É se unir, suportar o pior de um, às vezes é a transformação sua. O jugo mais difícil dos meus irmãos foi o que mais me mudou meu caráter, minha vida, que mais me transformou. Foi o lado ruim, difícil dos crentes. Foi aquilo ali que Deus me ensinou o amor dele. Foi aquilo que ele me ensinou a suportar, a ter domínio próprio. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando com vocês aqui hoje? Suporte a santificação, meu querido. Vocês estão nos últimos dias da terra. Se a gente não tiver mensagem assim, se a gente não tiver um verdadeiro evangelho, um evangelho que nos liberta, nós não vamos conseguir chegar no final da corrida. Há um final para vocês chegarem. E Paulo diz para Timóteo, aquele que está correndo, não se embaraça com as coisas dessa vida. Aquele que se alistou para o reino de Deus, não se embaraça com as coisas da vida. Fala, as coisas dessa vida não pode me embaraçar ao ponto de tirar minha comunhão com a igreja do Senhor, com o meu Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem está comigo da glória a Jesus? Fala, fomos chamados pelo Senhor primariamente para uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de santificação. Fala, esse é meu primeiro chamado no reino, é santificar minha vida na terra. Quando você conquista a si mesmo, aí Deus, pronto, agora eu vou te dar o chamado para conquistar para mim. Então o primeiro chamado é conquistar a si mesmo para Ele. Fala, meu primeiro chamado é conquistar a mim mesmo para o Senhor. Fala, eu tenho que aprender a me render ao Espírito Santo, a ceder o quebrantamento do Espírito. Se você não andar em quebrantamento, você não está entendendo o que é transformação. A transformação sua é garantida aonde Deus está te quebrantando, aonde você é capaz de se quebrantar. Se você continua com a mesma dureza, fala do mesmo jeito que a tua mulher, está 2 anos dentro da igreja, alguma coisa está errada. Se você não se quebranta, não pede perdão, não reconhece que você está errado, você está errado, você está errado. Quebrantamento não é só uma área, não é só chorar aqui na presença de Deus, não. Quebrantamento é onde você é capaz de reconhecer que você precisa ser transformado, melhorar. Quebrantamento, quando Deus me quebranta, eu estou sendo transformado. Quando Deus me quebranta, eu estou enxergando a verdade. Se você perde o quebrantamento, perde a tua capacidade de se transformar. Nós precisamos de uma igreja quebrantada. Isaías diz, aquele que habita no alto sublime trono, mas habita aquele que tem um coração contrito, quebrantado.
Homens quebrantados no altar, homens quebrantados na igreja, homens quebrantados dentro de casa. Os homens estão rígidos, duros. As mulheres estão sofrendo. Não se quebrantam, não choram junto. Só tem relação sexual com a mulher na cama, não tem mais amor. Por quê? São duros, secos. Eu prefiro amor do que sexo. O problema é que você quer sexo na cama, mas você não quer dar amor para sua mulher. Por isso que está sofrimento, ficando cheio de enfermidades, mulher dentro de casa, casamento enfermo. Deus precisa trazer o quebrantamento de volta ao coração dos pais, dos homens que estão aqui dentro, das mulheres que estão aqui dentro. Senão fica dois durão batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, e acha que levar para a cama resolve o problema. Só piora o problema, só piora o problema, só piora o problema. É quebrantamento que resolve o teu problema na tua casa. É quando todos, ambos reconhecem, estamos errados. Vamos curar o problema, vamos corrigir o problema. Me perdoa, confessa, fala o que quer e faz um trato. Eu prometo, eu vou ser melhor, eu vou me tratar. Me suporte se eu errar, mas eu vou me melhorar. Homens quebrantados, mulheres quebrantadas dentro da igreja, no altar e dentro de casa nós precisamos. Fala, necessitamos de quebrantamento, irmãos. Meus irmãos, por favor, me ouçam. Me ouçam, irmãos. Você sabe que é uma verdade que eu estou falando para você que você precisa ouvir aqui hoje. O Senhor tem tratado cada domingo aqui dentro que eu entro para pregar, é um tratamento diferente, é verdade ou não é? Parece que cada dia ele aperta mais a gente, ele puxa mais a gente para a verdade, para ver se a gente enxerga o que ele está tentando nos falar. Irmãos, me perdoe, não taca pedra em Moisés não. Deixa o Espírito me usar para você. Se eu perco o quebrantamento ao ponto de não me render mais em oração, de achar que eu tenho poder, que eu tenho tudo, que eu tenho dinheiro, que eu estou bem, eu vou para o inferno, meu querido. Eu vou perder minha família, eu vou perder minha salvação. Se eu perder meu quebrantamento, meu querido, eu perco a mim mesmo. Se vocês perdem o quebrantamento, você perde a capacidade de ouvir a verdade e de se transformar, de continuar se transformando, se transformando. Você precisa voltar a derramar lágrima no altar. Você precisa voltar a chorar no colo da sua esposa no seu colo. Mas eu estou velho demais, não consigo mais chorar porque você está muito durão, tem que quebrantar de novo. O homem ficando velho, fica ríspido, a mulher não chora. Que aprendemos a ser duro. É isso que dificulta o processo da família. É isso que dificulta o processo entre pais e filhos. Deixa os teus filhos ver você chorar, pai. Eu estava ouvindo um testemunho de uma família portuguesa sentada comigo na mesa, a família, todos os filhos, 3 filhos, o pai, família linda sentada ali. Hoje pertence ao nosso ministério. Aí o filho do meio, homem bonito, lindo, acho que deve ter uns 40 e poucos anos de idade. Ele falou assim: eu era a ovelha negra da família. Metalheiro, dono da verdade. Ele começou a falar a vida dele, o processo. Fugia de casa, chegava a pular pela janela, trancava a porta, meus pais trocavam a porta, tinha que dormir dentro do carro, me escondia. A minha vida era assim, 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 a vida dele era uma loucura. Aí um dia, a mãe dele escreveu uma carta e deixou a janelinha aberta, que ele sabia que ele pularia pela janela. Ela facilitou ele entrar de madrugada. E ela escreveu: meu filho, se você soubesse quanto mal você tem feito para o meu coração, para sua mãe, quanta dor você tem me trago, o quanto eu tenho sofrendo. E ela escreveu uma carta. Ele falou, quando ele pegou a carta, começou a chorar. Ele falou que aquela dor de sentir o quebrantamento da mãe dele, o sofrimento da mãe, quebrantou ele. Ele chorou. Ele falou: dali em diante, eu comecei a perceber o mal que eu estava fazendo para minha família, para minha mãe. Você às vezes precisa escrever uma cartinha para o seu filho, para o seu pai. Você sabe o poder que tem uma carta, irmãos? Você sabe o poder que tem uma carta? Eu estava vendo uma história
de um vô que escreveu a carta para o filho dele, e o filho dele esperou o momento certo para ler aquela carta junto com os filhos dele, com os netos. Escuta essa. Sentou, reuniu os netos, que eram os filhos dele. O vô já tinha partido. Essa aqui é a carta do meu pai. Meu filho, não caia na imoralidade sexual. Não siga o caminho onde eu errei. Eu não quero que você se prostitua, que você perca a sua família. Ele começou a ler a carta diante dos filhos dele, em choro. Aquilo selou algo no coração dele para ele não ser imoral. Livrou ele de ser um adúltero. Sabe que às vezes está faltando na sua casa? Uma conversa um pouco mais franca, choro, lágrima. Rasgue o seu coração, marido, para sua mulher. Fala para ela o quanto você está me fazendo sofrer. Mulher, fala para o seu marido o quanto você está me fazendo sofrer. Fala claramente, ó, eu não consigo mais viver. Eu estou sofrendo, estou morrendo por causa de você. Você quer me matar? Me mate. Sabe o que você vai ter na cama com você? Um corpo morto. Vocês têm que aprender a ser quebrantado e falar na cara. E falar com profundidade. Falar com profundidade. O quanto está te fazendo mal a atitude do seu marido, da sua esposa. Porque se não quebrantar, não terá transformação na sua família. Se você perder a sua capacidade de se quebrantar e de ser franco com você mesmo, com as pessoas, você não se transforma. Você vai querendo cada vez mais bloqueio, mais fortaleza, fortaleza, fortaleza. Está presa, está preso. Hoje, eu acredito que Deus vai curar a raiz de amargura de muitas pessoas aqui dentro ainda. Ontem tivemos tanta libertação, tantas curas aqui dentro, irmãos. Foi prodigioso, foi maravilhoso o culto de ontem. Glória que Deus deu aqui ontem. Mas eu creio que hoje a glória é uma outra glória. Deus quer que vocês transitem, saiam daqui hoje santificados. Eu estou essa semana trabalhando por vocês, para vocês saírem santificados desse lugar. Vocês estão me ouvindo, meus irmãos queridos? Vocês estão me ouvindo, meus amados irmãos? Pelo amor de Deus, me escute, siga meu conselho, siga meu conselho. Eu dentro de uma igreja era só um jovenzinho. Nunca tive um gabinete com meu pastor. Uma vez, eu sentei do lado dele, para falar de um problema. Ah, Robson, assim mesmo. E eu que estava dando conselho para ele. Deixa eu com o meu problema. Você não precisa do gabinete do pastor para você se elevar espiritualmente. Você precisa ouvir a palavra do homem de Deus. O gabinete não resolve. O que vai resolver é quando o reino do Espírito convergir sobre você. Quando você se quebrantar e não querer mais soluções pelo caminho da carne, mas quando você entender que é pelo caminho do Espírito, agora é hora de eu levar essa carne ao reino do Espírito e resolver esse problema no altar de Deus, a coisa começa a mudar na sua vida. A coisa começa a mudar no seu casamento. Posso te dar 100 conselhos dos melhores conselhos. Ainda vou lá na AI, 100 conselhos para a irmã. Me dá o conselho de Einstein, me dá o conselho de Freud, me dá o conselho disso aqui. Olha, mas isso aqui são os melhores conselhos, toma. Toma, vai embora. Não resolve. Mas eu posso te dar uma coisa melhor. A revelação da natureza daquele que já está em vocês. Eu posso ouvir todo o seu problema, eu vou entrar no seu lugar de sua dor, mas eu quero que você me permita uma coisa. Eu te tirar desse engano. Ainda que seja real, ainda que seja consciente, o problema é, você não pode mais viver dominado pela consciência carnal, mas você tem que desenvolver a sua consciência de espírito. Se a gente não consegue se identificar com a consciência do espírito, a consciência humana nos rouba, nos derruba. Ainda que aparentemente é bom, correto. O espírito do vosso entendimento, Efésios capítulo 4, versículo 23. Há uma glória, há uma graça que vem bem aqui dentro. E o Espírito fala aqui. Ele te dá um insight, pá. Às vezes eu estou desgastado, estou cansado. Aí vem a consciência da humana. Você está cansado, você tem que parar. Vem fazer. Eu estou no Senhor. Aí ele vem. Levanta-te, tem muito para trabalhar. Eu te dou o meu poder. E eu estou novinho. Você está me entendendo? Uau, que força, meu rosto mudou, o desgaste todo foi embora.
Por quê? Qual consciência você está ouvindo? A consciência do Espírito, não perca ela. Porque se você negligenciar a voz do Espírito, você perde o seu quebrantamento. Você começa a perder sua capacidade de vencer o reino da carne. Eu posso abrir uma palavra para vocês agora? Então agora você vai orar em línguas agora, ore em línguas agora. Fala, eu estou aqui para viver para Cristo. Fala, eu entrei aqui dentro para morrer para mim, até que Cristo seja formado em mim. Meus lindos meus amigos, meus obreiros lindos e maravilhosos, se eu pudesse, eu desceria o olho na tua cabeça e consagrei você a serafim, a querubim e arcanjo, para vocês me ajudar no altar e na guerra. Porque quando eu consagro alguém, eu posso cobrar um pouco mais, entende? Então suporta mais meu jugo. Se eu aceito alguém no ministério, vem pro meu jugo também, suporta minha guerra. Você tem minha bênção, mas nós temos uma guerra junto para nós lutarmos junto. Vivemos pelo mesmo propósito. Amém, amém? Amém? Se fosse isso, se fosse o cara esperto, religioso, uau! Eu estaria cheio de gente consagrada. Mas eu vi que isso não dá certo. Primeiro nós temos que entender por que nós estamos aqui juntos. Até que a vida de Cristo nasce e o caráter em vocês. E se você tiver paciência, e se você souber esperar o tempo de Deus e ouvir a Ele, escute, eu estou falando entre você e Deus, amém? Não entre o apóstolo aqui. Entre você e Deus, não entre você e o Robson aqui. Se você souber ouvir, se você ouviu as verdades, se você entende que Deus está na vida de um homem de Deus, que Ele está te pregando a verdade, está te fundamentando, irmãos, e está na tua Bíblia, tá bom? Está tudo na tua Bíblia que eu estou pregando. E se você ouvir diligentemente a sua voz, Ele fala, filho meu, se você me ouvir atentamente o meu conselho, guardar em seu coração a minha sabedoria, então você prosperará em todos os teus caminhos. Lembre-se disso. Satanás, ele me fez muita proposta, muitas coisas para mim sair do caminho. Uau, posso morar na Europa? Uau, posso ir embora? Uau, eu posso morar com um dos homens mais ricos de São Paulo. Oferecendo um templo para 5.000 pessoas e construindo para 14.000. Uau, vou entrar num evento que a banda Disc Plays vai cantar e os apóstolos famosos vão estar e eu sou um dos caras principais também. E Deus falou, não, vai embora. E eu fui embora. Uau, poderia ter um apartamento de mais de 300 metros. Construído, apartamento imenso. Eu voltei para a favela. Porque o anjo falou comigo. Eu ouvi. E se ouve. E hoje eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Se você entrar pelo chamado da carne, você pode ter dom, ter unção, ter influência, tem tudo isso. Mas a glória dele você não vai ter. Você não vai conseguir ter uma vida com ele num chamado humano. Eu quero saber de você se você está preparada para esses 3 anos de consagração. Eu quero saber cada homem e mulher que está aqui dentro, cada membro que está aqui dentro. Se você está entendendo que é um chamado para 3 anos que eu estou pregando para vocês, desde o ano passado para vocês. Antes que chegue 2030. Vocês aqui já tem que estar com as suas famílias salvas aqui dentro. Você tem que entender que a sua consagração vai elevar o nível do teu testemunho no reino. Eu acredito que muitos dos seus filhos vão estar aqui dentro daqui a 2 anos, 1 ano. Eu acredito que a grande movimentação do céu, numa igreja que se consagra a Ele e acredita no avivamento que está chegando. Estou comprometido a me consagrar para o avivamento do Brasil. Sabe por que eu parei de publicar e falar de avivamento? Porque eu não voltei para o Rio de Janeiro ainda. Eu falei com ele, eu vou pagar o preço que for necessário. Mas
Que a sua glória seja comigo. Eu quero viver o avivamento. Vocês estão me entendendo? Eu quero viver a grande colheita de alma nessa terra. Tu me destinou para isso, Senhor. Mas me ajuda a ficar de pé, me ajuda a suportar o preço. Fala, eu tenho que aprender a falar as coisas com Deus e saber o que eu estou falando. Eu não só quero pagar o preço, eu quero que a glória esteja comigo. Se a tua glória for comigo até o final, eu vou até o fim. Porque tu me sustentará da glória de Jesus Cristo, querido. Você está preparado para esses 3 anos? Se Deus te pedir para você ficar no secreto em oração e não falar dele mais para ninguém, mas você viver em secreto em intercessão pelas pessoas, pela salvação de nações, e daqui a 3 anos Deus entrar com avivamento em nações por causa das tuas orações, e a grande parte do galardão não vai ser do grande homem que foi lá, mas sua. Você está preparado para ter um chamado invisível aos olhos dos homens? Meu primeiro chamado de jovem, rapaz, quando eu fui cheio do Espírito Santo, meu filho, pensa quanta oração em secreto pelas pessoas, quanto eu clamei pelos meus vizinhos, quanto Deus me levava no reino do Espírito para ver eles, para salvar eles, nomes que Deus me revelava, e Deus me ensinava lá atrás os princípios. Filho, o grande galardão não é daquele que está pregando em cima do altar, mas é daquele saber que estão orando para o pregador ser usado e a alma ser salva no altar. Há muitos que querem chamado visível, querem canais, querem ser visíveis. E se eu chamar Deus para você, você nunca será visível? Homens que eu conheci, que nunca teve mídia social, mas arrastaram multidões. Multidões. Você nunca viu o nome deles na mídia publicado. Mas hoje, essa era, a civilização tecnológica, o modernismo cristão, todo mundo quer chamado o quê? Visibilidade na internet. Desculpa os que estão aqui na internet. O problema é de vocês. Suporta a palavra agora. Eu estou pregando o reino, eu estou pregando com outra pessoa aqui dentro, não. Eu sei meus filhos que tem aqui dentro, que tem mídia. Mas não se engane com a sua mídia, eu não me engano com a minha. Você não vê eu todo dia lá. É hora certa que é certo. Eu sou um homem compromissado, eu tenho família, eu tenho filho. Eu não dependo da minha mídia para ir em outro país. Deus já me deu cruzada, me provou na terra, já me fez coisas que não era lugar que ninguém me conhecia. E Ele me entregou multidões de pessoas me ouvindo. É Ele quem leva, Ele coloca as pessoas certas na sua vida. Eu nunca fui no evento do Benny Hinn, mas o anjo dele vem conversar comigo. Porque eu sou conhecido pelos anjos. O secreto é o melhor lugar de ser conhecido. Escute. A chamado, pastora Alessandra, que você nunca será conhecida, e seu nome nunca será lembrado, e seu nome nunca será publicado. No livro de Reis, há homens que foram usados por sinais de coisa extraordinária, mas não tiveram nome. Livro de 1 Reis 13, 1 ao 2, eis que a ordem do Senhor veio em Judá e Betel a um homem de Deus. Vai lá e fala, e prega lá para Jeroboão. O homem de Deus chega, não tem nome, não sabe nem quem é, nem filho de quem é, nem sabe de quem era o pai espiritual dele, mas ele chega, é usado um milagre, confronta o rei e Deus faz o milagre na hora. Há outro que chegou para os reis e disse que era um dos filhos dos profetas, nem cita nem nome. E um homem de Deus veio. Quem era? De onde ele veio? Não sei, nem fez para onde foi. Não foi publicado na Bíblia o nome deles, mas está publicado no céu. Sabe o que eu estou falando com vocês? Porque eu quero ver Deus levantar grandes homens de Deus aqui dentro, mulheres de Deus aqui, que não seja refém de mídias. Porque quando eu te enviar para a África, pregar para 30, 50 mil pessoas, você está lá, filho, glorificando o nome do Senhor, fazendo coisa muito maior do que aqueles que estão nas mídias, achando que isso é chamado, que isso é ministério. Mídia não é chamado, mídia não é ministério. Ministério é onde Jesus está gerando e fazendo através de você, e é onde você está morrendo para você, e é onde você está sacrificando de você para Ele, e é onde Ele te colocou para trabalhar para Ele. Mídia só é uma ferramenta. Fala, mídia só é uma ferramenta. E muitos estão interessados pelo dinheiro que a ferramenta dá. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Avivar, momento de palavra, unção e avivamento com o apóstolo Robson Martins, que vão marcar a sua história. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo.